Bom dia, pessoal. Tudo bem, Ariel? Tudo, professor. Bom dia, Isadora. Tudo bem? Sim, Bom dia, Kimberly. Tudo certo? sim. A Kimberly não se cansou ainda com essa mão assim, a pose da foto? Não, Não deu cãibra? não. Uma hora vai cansar, sabia? Turma, o professor vai aguardar uns minutos e daqui a pouco o professor vai fazer uma revisão com vocês, gente. O professor separou algumas perguntas para a gente estar fazendo uma revisão que está acontecendo com você dessa semana e semana que vem a avaliação diagnóstica, né? Aí o professor vai estar fazendo. Fala, Isadora. Já começou? Começou, né? Hoje vai ter algumas perguntas de história. E o professor vai estar conversando com vocês sobre o assunto que vai estar caindo, tá? As perguntas e quais são os temas, os assuntos. Particularmente é fácil, mas é bom a gente estar conversando sobre o assunto que já fica uma coisa, já fica bem dominando o assunto, né? Não fica, professor, eu vi a questão e não estou lembrado o que que é. Aí assim você já acaba lembrando, né? É a Maria Luísa que entrou? É. Sim. Ah, que bom. Bom dia, Maria Luísa. Logo vi que tu ia trocar de foto, que estavas sentada e estava muito frio para estar na rua, né, Maria Luísa? Não, na conta da minha mãe, professor. Sim, É que aqui. eu digo que quando tu entra com o teu login, tu geralmente tá com aquela foto, né? Sim. Tá muito frio, né, para estar na rua, né? É que aqui em casa tá sem internet, né? Minha mãe tem 4G, daí eu tô usando o celular dela. Ah, entendi. O professor vai aguardar mais uns 2 minutos ou três, e o professor vai fazer revisão, do assunto. Então, já tenta, quem tiver em mãos, o LDI do primeiro volume e do segundo volume também. O professor vai estar conversando com vocês bem o assunto a respeito de história. Hoje vai ter duas perguntas de história, né? E a gente vai ver o que que vai estar caindo sobre esse assunto. Ariel tem feito as avaliações diagnósticas, Ariel? Ô, professor, Fala, Maria O Luísa. que, são as duas apostilas? São as duas. Aí o professor vai dizer os temas dos assuntos que a gente precisa relembrar, né? O professor vai Tá. aproveitar para fazer revisão hoje. O que, professor? Você tem feito essa semana as avaliações diagnósticas? Sim, Você considera o nível fácil, tá difícil? Como é que tá se sentindo? inglês, inglês um pouco difícil, mas as outras matérias é fácil. Ah, então tu não pode viajar para a Inglaterra, então. Não, é porque a gente começou o conteúdo agora, professor. Ah, entendi. Isadora Monteiro, você está achando fácil ou está ficando difícil para você as avaliações? É? Bom dia, Caliandra. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Vitória. É 8h05 e o professor vai estar agora.
iniciando com vocês a revisão. Então, vamos pegar a apostila, o volume 1. Eu vou estar abrindo aqui na tela também e a gente vai conversar um pouquinho. Bom dia, Lívia Gomes. Entrou mais. A Riana também, bom dia. O professor vai começar a revisão agora e, primeiramente, eu vou colocar as questões, o simulado, né? Uma simulação de perguntas. E depois, se tiver dúvida, eu volto na explicação. Vamos ver se fosse. Não é, mas as perguntas é sobre esse tema, tá? Tá entrando mais alguém, o Cauã também. O professor vai abrir uma apresentação, vai colocar slide. Deixa eu ver aqui. Eu não fiz a prova porque eu estou sem internet. Calma aí, deixa eu responder aqui. Maria Luísa, sobre a sua pergunta, que você não fez a prova ontem, todas as perguntas vai ficar à disposição, você pode realizar elas até dia 31, tá certo? No caso, você está com problema de conexão de internet, né? Então, se você não fez a de ontem, ou não pode nem fazer de hoje, ela vai ficar à disposição até dia 31, então não fica preocupado. O bom é fazer uma por vez, mas às vezes acontece um problema, né? Então, você, assim que normalizar a internet, você acessa e você vai ver lá que está disponível. Hoje entrou mais 5 perguntas, né? Mas sempre vai ficar à disposição até dia 31. Hoje está caindo as perguntas de história e o professor vai fazer uma revisão sobre isso. Então, quem acabou de entrar é aula de história. Bom dia para todos. Está o Ariel, Vitória, Eduardo, Isadora, Maria Luísa, Caliandra, Cauã, Kimberly, e Lívia e Riana. O professor vai abrir um slide e vai colocar algum simulado, algumas perguntas sobre esse tema. E depois a gente vai conversar e para saber como que vocês estão em relação aos assuntos, né? E depois a gente vai estar conversando sobre o LDI. Então, a aula de hoje, basicamente, é uma aula de revisão, principalmente história. Eu espero que vocês acertem, não vão ter erro em história, fica até feio pro professor, né? Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Se vocês não acertarem as perguntas de história, o professor vai raspar o cabelo. Já pensou, né? Os alunos do sexto ano, os alunos do sexto ano não acertar as perguntas de história, tá complicado, né? Eu vou abrir, arrumar aqui. Ok. Ariel, tá aparecendo na sua tela? Tá, professor? Tá aparecendo. Certo. Isadora, tá aparecendo na sua tela o slide? Sim, Certo. É, pra mim não tá vamos... aparecendo, Ariel, você pode professor. fazer. Oi? Agora apareceu. Tá. Ok, obrigado. Alguém pode fazer leitura, professor? Eu posso, professor. Pode fazer, Ariel. O mais antigo Código das Leis escrito, cuja a característica é a pena de tailão, isto é, o olho por olho, dente por dente, é chamado código. Obrigado. A primeira opção é Código de Deuteronômio. Segunda opção, a B, Código de Hammurabi. C, Código Sumério. D, Leis Draconianas. E, Lei das 12 Tábuas. O professor vai querer que você coloque no chat. Se fosse uma... Caísse essa pergunta na prova de vocês, ou fosse
o outro um simulado, qual a resposta que você iria colocar? Vocês já estudaram sobre isso, é uma lógica, mas o professor vai estar fazendo revisão. Professor, eu não lembro, não tem problema, o professor vai acabar explicando novamente para vocês. E, B, B. Maria Luísa, E de elefante. Ariel, B de bala, de bolo. Isadora, B. B, Eduardo, B, ok. Pessoal, a número um, o primeiro código de lei escrito, antes as leis não eram escritas, era só falada, né? Então, o primeiro código de lei escrita é o código de Hammurabi. Correta resposta. Quem colocou B é o código de Hammurabi. Então, aqui a maioria se deu bem, né? Número dois é um pouquinho mais difícil. Essa aqui é bem interessante. Não sei se vocês conseguem ler, ou a letra está muito pequena. Alguém consegue ler? Eu não consigo. Professor, é uma dica dá de aumentar a tela. O Aqui próprio aluno no. também consegue aumentar. Tá, o professor vai. Alguém está no computador? Não, né? O professor vai aumentar a tela? Eu Deixa eu... consigo ler, professor. Consegue? Pode ler? Vou aumentar a tela aqui, ó. Está gerando. Pode fazer leitura? Foram os povos que habitavam a Mesopotâmia que desenvolveram uma das mais antigas formas de escrita, usada para registrar seus bens e as transações comerciais. Sobre a escrita desenvolvida por esses povos, é correto afirmar que a. Os escribas usavam estiletes para desenhar as letras nas tábuas de argila. B. A escrita foi desenvolvida na região pelos medos, sendo utilizada também por outros povos. C. A escrita mesopotâmica foi chamada de cuneiforme, porque era feita de sinais que tinham forma de cunha. E D. A escrita cuneiforme inicialmente representava ações, como na nossa, e eram gravadas em tabuletas de argila. Ok, obrigado pela leitura. Parabéns pela ótima leitura. A número 2 é uma pergunta que eu considero difícil. O professor vai querer que digita no chat ali qual a resposta. A pergunta está falando sobre a escrita que foi inventada lá na Mesopotâmia, essa escrita, né, que eles faziam o registro das coisas. A gente comentou que foi a primeira forma escrita, né, que a gente estudou. E eu queria saber de vocês qual é a resposta. Particularmente para mim, eu considero uma pergunta difícil. Mas vamos ver como é que a turma vai se sair nessa pergunta. A número um, a gente conversou sobre o primeiro código de lei escrita, código de Hammurabi, né? Agora está falando sobre escrita, né? A escrita lá na Mesopotâmia. Quem sabe a resposta, quem já tem a ideia, já pode estar digitando no chat ali. Vamos ver. Maria Luísa colocou C, ponto de interrogação. A Kimberly C. Vamos ver. Eduardo C, é uma pergunta difícil. Essa aqui, se conseguir acertar, esse aqui acerta tudo. A e C, estou em uma indecisão. É uma dúvida, né? Rihanna C, Eduardo C. O professor vai dar mais um minuto e o professor vai conversar com vocês.
o professor vai fazer a correção. Eu acho que está acordado, né? Ali, ó, né? Vitória, ok. Pessoal, essa resposta está copiada. Essa resposta aqui, a correta é a C, a C, C de cebola, parabéns para a turma. Pessoal, a escrita cuneiforme, ela tem forma de cunha. A única alternativa que confunde um pouco era a D, que diz que representava sons. Não, não representava som, né? Ela representava um objeto, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, a correta é a C. Parabéns para a turma. Vamos para outra questão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Alguém pode fazer leitura? Eu posso, professor. Pode, Os Ariel. assírios destacaram-se pelas suas realizações científicas no campo da astronomia, pelo notável intercâmbio comercial realizado com fenícios, pelo militarismo organizado e cruel, pela modificação do antigo direito consuetudinário, pela construção de tumbas monumentais para. Isso, os assírios. O professor comentou pouca coisa sobre eles, mas qual é a principal característica dos assírios? Na opinião de vocês, a gente estudou os povos da Mesopotâmia, né? O professor explicou. Os assírios aparecem lá na página 26, já apareceu na explicação de vocês também. Pode digitar os assírios. Ah, todo mundo está copiando a resposta. Os assírios. Uma Eu não vez. tô copiando, não, Professor, professor. Meu LDI tá tudo fechado. ô professor, Oi, Ariel. eu fui lá ver no LDI, tem o que o professor falou. Tá certo. Pessoal, os assírios é um povo cruel, tá? É um povo que eles acabavam esfolando as pessoas, fazia crueldade. A 3 é a C. Isso aqui é só para ter uma noção, tá? Não vai cair hoje, vai cair mais sobre a escrita hoje. Ok, ok. Essa aqui é fácil. Kimberly, pode fazer leitura? Com base nos códigos de leis mais antigos da história da humanidade, o princípio de Italião determinava: A. Ame o próximo como a ti mesmo. B. Olho por olho, dente por dente. C. Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. D. Todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. Kimberly, qual a resposta correta para você? Olho por olho, dente por dente. E quem fosse Banguela? E se alguém fosse cego, como é que ia ficar, Kimberly? Aí eu não sei. Ah, É a professor, tô Ariel. fazendo. Daí não vai ter. Daí não vai ser olho por olho, dente por dente. A Daí vai resposta ser da Kimberly. cego por cego e banguela por banguela. A resposta da Kimberly está correta. Pessoal, olho por olho, dente por dente, quer dizer assim, ó, o que você faz, você paga. Se você feriu um olho, o seu olho vai ser ferido. Se você fez, o que você fez, você vai sofrer. Não sei se vocês estão entendendo, professor. É mais ou menos isso, é a lei do talião. O que você faz, você paga, tá certo? Basicamente, isso aqui é só uma revisão.
O professor vai conversar um pouquinho com vocês, até depois vai deixar gravado lá. Ô, professor, e se o Té valia se um cara arrancasse um dedo do outro, o cara podia arrancar o outro dedo? É que assim, ó, uma suposição, se alguém quebrasse a perna do seu vizinho, o rei mandava quebrar a sua perna. Você está me entendendo? Turma, parabéns para vocês que foram bem. O professor vai fazer revisão das questões hoje, os assuntos que são, por enquanto, 12 pessoas, das perguntas que vão cair hoje. Cai duas perguntas de história e o professor rapidamente vai fazer a explicação do LDI. A pergunta, qual é o assunto que vai cair? E a gente vai tá, isso que minha mãe. Aham. Isso, aí o professor vai estar fazendo revisão. Para você estar lembrando, se surgir alguma dúvida, depois o professor conversa com vocês. Pessoal, a gente estudou no LDI da página 26 uma região chamada Crescente Fértil, que é uma região que vai desde o Egito até na Mesopotâmia. Ela tem um formato de lua, na fase crescente, por isso o nome Crescente Fértil. Aqui a gente estudou que surgiram as primeiras civilizações, certo? E na página 26 também, a gente estudou sobre Mesopotâmia, que significa terra entre rios, e rio Eufrates e rio Tigre, ok? Agora, na página 26 na página 30 de vocês, é o tema das perguntas de história, da primeira pergunta que fala sobre escrita. Ariel, pode fazer a leitura? Tá. Qual é a importância essa, né, Não, professor? deixa eu ver se está aparecendo aqui para você. Tá. O faraó era um governante supremo egípcio, além de ser um Calma aí, líder calma aí. político. Deixa eu ver rapidinho. O professor vai querer? Seis. Sua gente faz uma prova que eu tirei seis. Aquela prova vai contar para o ano. Professor, a gente fez uma prova. Ah, tá, não. Você fizeram uma prova, aquela prova também tem recuperação, não deu tempo de fazer. Depois o professor comenta sobre isso, tá, Maria Luísa? Fica tranquila. Ariel, tu pode fazer a leitura do slide que o professor está mostrando? Tá. A mais antiga forma escrita, a natação sobre pequenos blocos de barro úmidos, pictogramas, dando origem à escrita cuneiforme. Ok, obrigado, Ariel. Maria Luísa, não sei se ela vai conseguir fazer a leitura. Consigo sim, professor. Escrita cuneiforme. Eles escreviam na argila mole com o auxílio de pontas de vinho. O traço deixado por essas pontas tem a forma da cunha, daí o nome da escrita cuneiforme. Com cilindros de barro, os mesopotâmicos faziam seus contratos enquanto o Egito se usava o papiro. Ok, obrigado. Professor, Fala, Rihanna. é que eu vou precisar sair agora e onde eu vou não vai ter internet. Tá bom? Obrigado pela participação. Depois o professor vai deixar essa gravação, tá, à tarde, lá no canal da escola, no site, tá? Tá bom. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Tchau, professor. Agora, tchau. Agora o professor vai mostrar aqui, ó, escrita cuneiforme. Vai cair uma pergunta sobre escrita. A primeira escrita, a gente já leu, eu vou abrir. Quem souber pode abrir o microfone. Qual foi o povo? Onde que foi inventada a primeira forma de escrita? Foram os brasileiros? Não foram os brasileiros. Qual o povo, né, que fez esse sistema de escrita cuneiforme que a gente falou que é em forma de cunha que eles escreviam no barro? Qual foi o povo? Arábia? Não. Está na página 30 lá, ó. Foi na Cuneiforme. Mesopotâmia, professor?
Foi na Mesopotâmia, mas na Mesopotâmia tem vários povos. Qual foi o povo que inventou esse tipo de escrita? Cuneiforme. O nome da escrita é cuneiforme, mas qual foi o povo? Do Egito? Não. Qual foi o povo? Qual foi o povo? A gente acabou de fazer leitura. Qual foi o povo que inventou essa primeira forma de escrita? Os mesopotâmicos. E Pelos Sumérios, professor? Sumérios, isso mesmo, a gente acabou de fazer leitura. O professor vai colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Tem essa aqui que o Ariel fez. Ó, embaixo aqui está tábua sumeriana. Os sumérios que inventaram esse sistema de escrita, que eles escreviam no barro, né? Então, foi inventado na Mesopotâmia. O povo é os sumérios, é um dos povos da Mesopotâmia, tá certo? E a característica dessa escrita, basicamente, era feita em forma de cunha, né? Agora o professor vai conversar um pouquinho com vocês sobre a escrita lá do Egito, que a gente já são assuntos que a gente já conversou e o professor só está fazendo revisão. Vamos ver quem pode fazer a leitura, professor. Deixa eu ver se aumenta a tela. Ariel, pode fazer a leitura, Ariel? Sim, professor. A primeira escrita egípcia foi uma escrita sagrada, conhecida como hieroglifa. Eu não sei falar aquele nome, não. Isso. Usada como escribas e sacerdotes. No processo de simplificação da escrita, os egípcios criaram mais duas escritas, demótica, e hierático. Palavra Isso. Ok. difícil de falar. Isso. Demótica e hierárquica. E aqui está novamente o alfabeto lá do Egito, né? Hieróglifo, que significa escrita sagrada. Olha que difícil que era desenhar. Agora, olhando a página de vocês do LD, a página 31, quais eram as pessoas que ficavam encarregadas de escrever? Todas as pessoas podiam escrever naquela época? Quem que escrevia naquela época? Se eu não Página me engano, 31. eram os governantes. Governantes não eram os reis e como que é, aqueles que se chamavam patrícios. Não, página 31. Escribas? Isso, escribas. Escribas. Os escribas eram responsáveis pela escrita, e sobre esse assunto o professor vai trazer esse aqui, ó. Basicamente isso. Agora uma pergunta, vamos aqui. Pessoal, alguém, certamente no quinto ano já estudaram sobre isso, no quarto. Os índios, a maioria dos índios brasileiros, eles, no tempo do descobrimento do Brasil, eles não escreviam, né, em tábua de argila, nem em papel. E eles têm toda a história gravada na memória. E o pai conta para o filho, e aí depois o avô conta para os netos, e assim vai. Essa história que é contada de pai para filho, essa história que fica na memória, é chamado de tradição oral. Então, se cair na avaliação de vocês, se cair em alguma prova, professor, caiu uma palavra, são palavras que eu não sei, tradição oral. É uma história que é falada, é uma história que é contada. Então, sempre que vocês ler ou estudar e aparecer assim, ó, os povos indígenas, eles
tinham a tradição oral. Professor, não entendi. Quando fala tradição oral, nós estamos falando da história que é contada, que é falada, que não é escrita, tá certo? O professor quer deixar claro para vocês que essa história, ela é muito importante também. A gente falar um pouco da memória, né? Às vezes aquela história que o vô conta, que o pai, com a mãe conta, né? Ah, aconteceu na cidade um tempo assim, às vezes aconteceu um terremoto, ou aconteceu alguma coisa assim. Essa história que é falada. Agora o professor vai fazer uma pergunta bem difícil, muito difícil. Essa história, essa história que vergonha, verdade, ok. Essa história que é falada, essa história que é contada aqui, ó, essa história, a tradição oral, ela existe ainda hoje? Vamos ver, Isadora, na sua opinião, Isadora, essa história, tradição oral, né? A história contada, falada, ela existe ainda hoje? Acho que sim. Sim. Vamos ver, Eduardo. Acho que sim, professor. Certo. Vamos ver. Caliandra, existe ainda hoje essa história, a tradição oral existe ainda hoje? Deve estar ocupada. Cauã, não sei se está ocupado. Vitória? Professor, Pessoal, o professor só vai acabar de explicar aquilo ali bem simples. É, é, os índios, ou o pai, ou a avó, ou o vô, eles às vezes não sabem escrever, mas não quer dizer que eles não saibam uma história, não conheçam alguma coisa. A gente fala um pouquinho de memória, aquela vez que a gente começou em sala de aula. Então, a tradição oral, ela existe. Hoje, a maioria das pessoas sabem escrever, mas lá na África e os indígenas, no meio da Amazônia, a gente fala, lá na Amazônia, em outros lugares, a gente fala que eles mantêm a sua história. Para vocês terem noção, tem índio aqui perto de Biguaçu que ele conhece a história dos antepassados dele do tempo do descobrimento do Brasil, tudo guardado na memória. Então, tradição oral, nós estamos falando de uma história que existe ainda. Apesar de a maioria das pessoas saberem escrever, saberem mexer em computador, saberem vários recursos, ainda existe. Existe no nosso meio os índios, os africanos lá, e eles mantêm essa história ainda, tá? Então, com a escrita, não desapareceu, né? Não desapareceu essa história contada, essa história falada, né? Eu não sei se vocês têm perto de vocês, às vezes, um vô, alguém que não sabe ler, mas não significa... Ó, a Maria Luísa falou ô que... professor, Sim, essa história que a gente fala, que a gente conta, a gente fala de oralidade. Então, se na questão de história de hoje aparecer sobre tradição oral, vocês têm que lembrar dos índios, que eles, a maioria, principalmente aqueles que estão lá na Amazônia, estão ainda isolados, eles não escrevem como nós, mas eles acabam passando a história deles através da memória, falando. Essa é a primeira pergunta, tá? A segunda parte da pergunta é sobre, vai ser o volume 2, sobre Roma. Sobre Roma. Kimberly, quantas versões, né? Quantas versões, quantas visões, né? Tem sobre a história de Roma? Tem uma só, tem duas, tem três? Eu acho que tem umas 4. Isso, 4. LDI, volume 2, página 24. São quantas versões da história de Roma? A gente só tem uma versão, será? Só tem uma versão da história de Roma? não.
Não? São quantas? Só sei que eu te digo não por causa que é só uma versão. Tá, o professor vai fazer leitura para vocês, vai fazer leitura aqui, vai pedir para alguém fazer leitura. Vou abrir a tela. A primeira versão, pessoal, são duas versões, duas explicações, tá? São duas explicações para a origem de Roma, né? Rômulo e Remo. Tá frio! Quem pode ler, professor? Não são duas, não, são três. Tem três pontinhos ali. Fica ruim de ler? Não. É porque o professor disse que tem duas explicações, mas é três. Tem um pontinho, dois pontinhos e três pontinhos. Não dá para ouvir direito. Vitória, tá baixo, você pode repetir? Aqui o professor falou que são duas explicações, mas não são. São três explicações. Sim, existem várias, né? Sim, mas o professor quer concentrar nas duas, principalmente tem a versão científica, tá no LDI de vocês, na página 24, coisa e tal, e tem a versão a mitológica, né, do mito da loba. E o professor vai estar colocando agora, vai até fazer leitura para vocês, do mito, né? Roma. Se você quiser acompanhar, vai cair uma pergunta sobre isso, e é um assunto que eu considero assim bem fácil de estudar. Roma, origens e fundação, né? Como é que tudo começou? Réia Sílvia era uma sacerdotisa, filha de Numitor, governante do reino de Alba Longa e descendente de Enéas. Acontece que Numitor tinha um irmão, Amúlio, que ambicionava o poder de Alba Longa e, com um golpe de estado, apoderou-se do reino e fez de Numitor seu prisioneiro, e Réia Sílvia foi condenada à castidade para que Numitor não tivesse qualquer descendente. Todavia, Marte, deus da guerra, desposou Réia e esta deu à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Amúlio, furioso, ao saber do nascimento das crianças, lançou elas no rio Tibre. Porém, a corrente arrastou os gêmeos às margens do rio, onde foram encontrados por uma loba, que os teria amamentado e cuidado até que estes foram encontrados por um pastor, que juntamente com sua mulher os criou e educou com seus próprios filhos. Ora, já crescidos, Rômulo e Remo reconquistaram o trono de Alba Longa com o consentimento de seu avô, Numitor, e em 753 a.C. é fundado Roma, na região onde a loba os tinha encontrado. Ano mais tarde, Rômulo mata o seu irmão Remo pela liderança da cidade e tornou o primeiro rei de Roma. Ok? Essa é uma das versões, né? Existem várias. Ô, Essa é a professor, primeira. Oi. uma coisa que eu quero te dizer, sabe a página 29? Fale. Essa imagem tá igual Sim? a imagem da loba. Sim. Pessoal, tem uma Que foi versão. criado a lei das tábuas. Esse já é outro assunto. Só deixa o professor acabar esse raciocínio. Tem uma explicação também científica dizendo que essa região de Roma foi fundada pelos pastores, né? Está lá no LDI de vocês e tem essa versão do mito. O professor vai encerrar essa explicação aqui. Falta 5 minutos. O professor vai de maneira bem simples. Fala, Vitória. Pode, só precisa falar um pouquinho alto. Essa loba era bem boazinha, né, pra dar leite pra criança. Não dá pra entender, Vitória. Tá, Essa loba, pode ela era repetir, bem Vitória. boazinha, porque ela deu até leite pros gêmeos.
É que, na verdade, o animal é assim, não é claro que é uma história inventada, é uma lenda, né? Mas o animal, geralmente, ele não é ofensivo para a criança, ele não ataca a criança, né? Pelo contrário, né? Pessoal, de maneira bem simples, uma pergunta, o professor tem 5 minutos, uma pergunta vai cair sobre a escrita, sobre a Mesopotâmia, sobre o Egito. E a segunda pergunta de história do dia vai cair sobre Roma, a fundação de Roma. E a primeira versão, que é a mais conhecida, é a da loba, né? Esse mito. Professor, o que é um mito? Mito é uma história criada para explicar alguma coisa. Então, é uma história criada para explicar a fundação da história, a origem da história de Roma. E essa Porque hoje tem versão, muito. hum, e é o mito, ela fala essa história da loba, né, que acabou cuidando, né, amamentando as crianças. A segunda versão, que eles falam que é a científica, é a dos pastores, que eles vão lá perto das colinas e acabam dando origem à cidade de Roma, de uma maneira bem simples para você entender. As duas versões são aceitas, professor? São aceitas. Qual que está certa e qual que está errada? Nenhuma pode ser considerada errada. Nenhuma pode ser considerada errada e uma certa. A questão toda é que os mitos, eles servem para a gente estudar um pouquinho sobre o que eles acreditavam naquela época. E através disso a gente percebe que eles acreditavam em vários deuses. Um Oi, exemplo. professor. Bom dia, Isabela, seja bem-vinda. Vocês estão em que página? O professor está na página 30 do LDI, volume 1, escrita, e depois vai para Roma. E agora está em Roma também. De uma maneira bem simples, o mito, ele serve para a gente estudar, né? Principalmente no que eles acreditavam. O que eles acreditavam até hoje, os mitos são estudados pelos historiadores para saber como eles pensavam naquela época. E, através disso, a gente é utilizado na história. Então, de maneira bem simples, vai ter duas perguntas hoje de história. Particularmente, são perguntas simples, mas assim, é preciso você voltar ao LDI, ou daqui a pouco o professor à tarde vai colocar essa mesma explicação lá no site da escola. Uma pergunta é sobre escrita e a segunda pergunta é sobre a fundação de Roma. As duas versões, que naquela época eles acreditavam em vários deuses, que era o politeísmo, e uma sobre a escrita. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Ariel? Ô, professor, uma pergunta. Não. Fala, Ariel. Aí tá muito frio? Sim. Sabe aquela que eu disse dos índios? Sim. Então, eles devem estar congelando, coitados. Fala, Vitória, o professor não te escutou? Eu lembrasse do que eles fossem igual, eu tô morrendo de frio. Eu também. Tô Ah, debaixo mas do é só começar a correr dentro de casa. Começa a correr bastante de um lado para o outro, já esquenta, circula o sangue. Aqui Não, dentro de professor. casa é quentinho, tá? É. Pessoal, então assim, ó, falta 1 minuto. O professor espera que vocês tenham entendido a revisão. Vocês conseguiram acertar, né? A maioria das questões que o professor colocou como revisão é uma boa avaliação para vocês. Se surgir alguma dúvida, precisar do professor, mande uma mensagem lá no sistema da Positivo On, tá? Então, uma boa sexta-feira. Corra bastante dentro de casa, que já esquenta. Ô, Corra professor, bastante. As meninas, se varrer a casa bastante tempo, já vai ajudar a esquentar. professor, Fala, Ariel. é uma coisa que eu quero dizer. A casa madeira dizem que pra mim é ruim de ficar por causa de tem aqueles furinhos, sabe? Uhum. Na casa madeira. E Sim. dizem que é bom ficar morando na casa de material. É coisa nenhuma que é bom de ficar morando na casa de material. Tu chega perto da parede, tá congelando.